estão me escutando bem? Eu estou. Está gravando já. Boa noite. Perfeito, então. Boa noite, Angélica. Boa noite, Poliana. Boa Boa noite noite. a todos. Boa noite a todos. Vamos abrir agora, né, nosso segundo dia da primeira semana de psicologia da FICER. Hoje vamos ter uma mesa redonda com a Angélica e com a Poliana. Já já vou apresentar para vocês. Nossa mesa redonda vai falar de saúde mental e qualidade de vida após o Covid-19. Na verdade, vamos falar o atual e essa pós, né, pandemia que chegue logo, mas o momento que estamos vivendo. Mas antes da gente começar com a nossa temática, eu queria chamar a Amine para dar uma palavrinha com vocês. Ela é a representante do marketing hoje. Olá, pessoal, boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas, né, a todos que estão aqui participando do evento. E eu queria falar rapidinho um pouquinho com vocês sobre a FICER. Né, eu não sei se todos aqui que estão presentes se já conhecia a FICER, se já tinha ouvido falar na FICER, mas somos a antiga Faculdade Marista, né? A gente já está há 18 anos no mercado, tá? Hoje estamos localizados na Caxangá, em frente ao Hospital Barão de Lucena. Nós fazemos parte do grupo BEC, né, União Brasileira de Educação Católica, que fica com sede em Brasília. É um grupo que tem várias instituições espalhadas pelo Brasil de ensino superior, como, por exemplo, a Universidade Católica de Brasília, a Unicatólica de Tocantins, a Unileste em Minas Gerais. Então, assim, a gente faz parte de um grupo que tem uma experiência muito grande no ensino superior e que, desde que adquiriu a antiga Faculdade Marista e fez com que nós tornássemos FICER, só veio para somar, né? Porque desde então a gente tem crescido em relação ao nosso portfólio de cursos, passamos a apresentar cada vez mais novos cursos, mudamos para Caxangá. Então, e também um grande diferencial da FICER é a educação humanizada, né? Tivemos recentemente o lançamento de novos cursos na área de saúde, entre eles o curso de psicologia, que temos sobre coordenação a professora Magali, né? E que em breve estaremos com turmas lotadas, né, professora? Para a gente vai ser muito prazeroso ter esse curso rodando entre os cursos da FICER, e desde já agradeço a participação de todos e tenham um ótimo evento. Obrigada, professora. Obrigada a você, Amine, se Deus quiser. O Leonardo está perguntando como a gente vai registrar a presença. Então, Leonardo, a Amine já vai colocar aí no chat, que no final da nossa palestra a gente vai disponibilizar um formulário e aí vocês precisam preencher para receber o certificado. Mas já a Amine coloca aí no chat, tá certo? Então, sejam muito bem-vindos, boa noite. Para quem não assistiu ontem, mas para quem assistiu, eu continuo sendo a Magali Viegas, né? Sou professora, psicóloga, mestre e doutora em saúde pública. Hoje vamos conversar sobre saúde mental e qualidade de vida. Então, deixa eu apresentar as minhas queridas, lindas amigas e excelentes profissionais, a Angélica Martins, que é psicóloga e mestre em psicologia cognitiva. Ela atua com comportamento organizacional, relações humanas e outros. E temos a Poliana Andrade, que é mestre em gestão de pessoas, especialista em gestão de pessoas e grupos de risco. Então, deixa eu dar um aviso antes, que a Angélica vai ficar logo agora no começo, vai dar uma palavrinha e vai precisar sair, porque ela tem aula, né? Mas aí vocês vão registrando as perguntas e a gente vai passando para a Angélica. E aí, eu e a Poliana também, a gente pode ir respondendo, certo? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Angélica. Obrigada, Poliana. E para início do nosso debate, né, eu queria aqui, né, falar um pouquinho dessa pandemia que no Brasil ela começou no início de fevereiro, no final de fevereiro, mais ou menos dia 26 de fevereiro de 2020, e no dia 16 de março foi decretado
por prevenções, né, por motivos da não proliferação da doença, então foi decretado o isolamento social. E aí, em meios dessa pandemia, é claro, né, Angélica, que a gente já vinha antes, a gente tem uma série de conflitos, pessoas que já têm transtornos, e aí, claro, com o isolamento, com a pandemia, veio a piorar. E aquelas pessoas que não tinham, acabou desencadeando, né? É claro, a gente precisa de pessoas para viver. E aí, Angélica, o que é que você me diz? O que para a gente descrever realmente o que é essa questão da saúde mental? Gente, boa noite a todos, bem-vindos, né? Eu acredito que nós temos pessoas assim de Recife, de Pernambuco, mas também de outros locais, né, do Brasil todo, então sejam todos bem-vindos, né? Mais um dia, né, da Semana de Psicologia promovida pela FICER, né? É interessante isso que você está falando, Magali, porque espaços como esse, né, para debater, para esclarecer, para orientar, né, é importante, né? A gente sabe, quando a gente, por exemplo, quando a gente fala, né, de o que é saúde mental, né, como é que isso impacta na qualidade de vida, como é que a gente pode buscar a qualidade de vida, a gente sabe que com a pandemia isso apenas se intensificou, né? Mas se a gente for buscar uma definição do que caracteriza, o que é saúde mental, né? Se a gente for, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que a saúde mental se refere a um bem-estar, né, no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apta a dar uma contribuição para a comunidade, né? Mas, assim, uma coisa que eu, inclusive, né, coincidentemente, eu estava conversando ontem com os meus alunos, né, porque, assim como Magali, como Poliana, além de psicóloga, né, eu também sou professora, e a gente estava falando, inclusive, sobre doença mental, saúde mental, né, as doenças mentais de uma forma geral, enfim, e a gente conversando, né, como nós estamos fazendo agora, a proposta dessa mesa redonda, é o quanto a saúde mental, ela sempre foi muito negligenciada, né, assim, até por nós mesmos, né, nós temos um certo preconceito, então ela foi negligenciada historicamente, até mesmo pela saúde pública, né, então, assim, sempre houve uma relutância em pensar em saúde mental, não só por questões históricas, né, de falar sobre, ou tentar uma definição, né, como também as ciências pragmáticas, né, as ciências pragmáticas, de uma forma geral, elas pensam muito mais no corpo, né, e não na saúde psíquica, mas esquece, né, que se a saúde psíquica não vai bem, o corpo não vai bem, não é verdade? Então, assim, a Organização Mundial de Saúde, ela também chama, eu estava vendo um dado outro dia, que para cada 10 pessoas, uma vai precisar de tratamento, né, em termos de saúde mental, né, com a pandemia vem intensificando, né, então, assim, por que é difícil, né, por que é tão difícil falar em saúde mental? De certa forma, espaços como esse, né, as pessoas estão buscando mais informações, estão lendo, estão pesquisando, a gente tem momentos, né, lives, então, assim, hoje a informação, ela está chegando até as pessoas, né, até mesmo a atuação do psicólogo está sendo mais conhecida, né, assim, então, de certa forma, você compreender, conhecer um pouco sobre a saúde mental, existe uma parte de preconceito, né, tem essa parte histórica, como eu estava falando, mas também a gente avalia assim, poxa, como é que eu vou medir, né? Por que é tão difícil avaliar, medir, como é que, o que é, né, assim, qual é a linha ali que você, que eu defino, não, eu estou com um problema, eu estou com a minha saúde mental comprometida ou quando eu não estou, né? Principalmente, né, para nós ditos normais, digamos assim, né? Então, assim, às vezes, assim, por quanto tempo, né, durante a minha vida eu fiquei com incapacidade de produzir, eu tive dificuldade nas minhas relações, né, de estabelecer vínculos. Então,
como é que eu vou computar esse tempo, né? Se você pensa assim, uma pessoa que teve um AVC, uma pessoa que teve qualquer outro problema, é muito simples, vai lá e para uma pessoa, né, que está com problemas, né, com a saúde mental sendo negligenciada. Então, assim, quando a gente pensa, de certa forma, em saúde mental, tende a criar e achar que está no terreno relativo, né? Porque a gente sabe que para tratar da saúde mental, a gente tem que pensar na singularidade do sujeito, né? E quando você vai tratar do biológico, não. Por exemplo, se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou lá, tomo um remédio, pronto, você se sente mais segura, né? Então, se vocês chegarem para mim assim, né? Minha formação é psicologia clínica, eu atuei muito tempo também com criança, então você chegar assim e perguntar, Angélica, qual a intervenção que eu posso fazer para uma criança dominar suas emoções? Né? Dominar mais, eu vou responder assim, não sei, né? Mas isso não quer dizer que seja relativo, porque existem princípios, eu preciso conhecer o sujeito. A gente precisa saber a história do sujeito. Então, não é porque eu estou tratando com singularidade que não deve ser cuidada. Então, existem várias formas de cuidar da saúde mental, inclusive a psicologia é uma delas, né? Você com as terapias e por aí vai. Então, assim, outro aspecto que eu quero chamar a atenção, né, que eu estava pontuando, é o preconceito, estigma. Né? As pessoas, elas têm vergonhas, elas têm preconceito, fazem brincadeiras, né, quando a gente fala a respeito disso, e também a própria falta de informação, né, hoje, quando eu falei assim, ó, a pandemia, né, quando a Magali estava falando aí, desde fevereiro, né, que a gente está nesse estado de alerta constante, né, ela, de certa forma, ela propiciou, assim, a ter mais acesso a essa informação, né, porque muitos transtornos foram aparecendo, então, assim, quando a gente fala, né, de saúde mental, nós temos graus, níveis de adoecimento, né? E muitas vezes, pela correria, né, quantos aí estão tentando manter o emprego, quantos aí estão perdendo os entes queridos, né? Quantos aí estão, né, sem poder ter uma atividade de lazer, enfim, né? Cada um, né, dentro da sua realidade, todos nós, né, deparando com uma situação ou o número de mortes cada vez mais, né, aumentando a cada dia. Então, assim, e alguns sintomas, não só pelo quadro de pandemia, até antes, né, eu entendo assim, como a Magali estava falando, esse quadro só agravou, né, mas a gente, quando pensa em saúde mental, a gente sempre tende a naturalizar, né, aqueles sintomas. Ah, não, eu sempre tive assim, essas enxaquecas, não, eu sempre tive, né, insônia, ansiedade, então a gente tende, né, ou por preconceito, ou falta de formação, ou não priorizar, como eu já falei, historicamente a gente nunca dá prioridade, a gente cuida do corpo, se eu tenho uma doença, eu vou lá, tomo um remédio, faço tratamento, a gente não dá atenção para a nossa saúde mental, isso é fato, né, então assim, nós temos, né, vários níveis de adoecimento, né, desde casos graves como a esquizofrenia, né, quando o sujeito lá, quando tem uma esquizofrenia, que ele realmente descola da realidade, né, temos as psicopatias, né, mas eu também tenho, do outro lado, por exemplo, eu tenho insônia, eu tenho dores de cabeça constantes, né, e a gente vai meio que se acostumando com isso, né, a gente vai ali, toma um remédio, vai dormir e siga a rotina. Né? Então, tem dor de cabeça, insônia, taquicardia, ansiedade. Então, eles podem ser problemas de saúde mental, tá? Então, eles são sintomas que estão dizendo ali que algo não está funcionando bem, tá? E esses sintomas nós vamos sentindo e maquiando todos eles, né? E ele vai e volta, né? Nós acabamos negligenciando e não atribuímos a causa dele a uma causa psíquica. Né? Às vezes a gente não tem nem tempo, né? Não, isso aqui é muito mais cômodo, né? Mais fácil eu pegar, não, eu sou assim, eu sempre fui assim, né? Foi o trabalho, foi isso, foi aquilo. Então a gente tende a, né, meio que maquiar essa situação. Então, assim, o sintoma, tá certo? Ele é biológico, mas a saúde mental, a causa, ela é psíquica. Então, como é que eu posso? Aí você fala assim, Angélica, como é que a gente pode identificar esses sintomas, né? Como a gente pode identificar esse sintoma? Geralmente, né, a gente na psicologia, a gente trabalha muito com a história do sujeito, com a linha, como é que eu era, como é que eu sou,
né? Como é, né, pensar você na sua funcionalidade, sua relação com o trabalho, o que mudou? A sua relação em casa, o que vem mudando nessas relações? A gente sabe que a gente está sempre se, né, construindo, mas assim, o que está afetando o meu comportamento? Né? Então, todas essas mudanças, essas alterações, às vezes um nível, né, de estresse muito alto, uma irritabilidade muito grande, né? Então, assim, é importante esse exercício, essa autopercepção, esse olhar, essa análise, né? Então, nós devemos ser estimulados a pensar na nossa saúde mental, né? Só que pensar nela, analisar, às vezes a gente acaba, né, tendo acesso a muitas informações, né? A gente fica, poxa, né, você começa a analisar e pensar o que é que está causando, o que é que está, enfim. E não é fácil a gente mudar hábitos, não é fácil a gente mudar a rotina. Às vezes a gente até identifica, né, o que é que pode estar gerando, mas não é fácil, né, mudar comportamento. É mais fácil eu chegar, né, Magali, tomar um medicamento, né, muito mais rápido, inclusive, né. E nesse contexto de pandemia, né, a gente sabe, né, os dados mostram isso, né, o quanto, né, nós temos pessoas com uma das características, assim, com estresse pós-traumático, gente, que é uma das síndromes de pós-guerra, né? Então, assim, o diagnóstico é uma coisa impressionante, que ele é justamente um transtorno psicológico provocado por medo excessivo, né, por alguma situação de trauma, né, uma coisa muito chocante, né, algum tipo de violência. E muitas pessoas, né, elas vêm desenvolvendo esses sintomas, né, dentro desse contexto da pandemia, né. E por quê? Porque a gente vem se confrontando, né, com a morte, tá? Então a gente se depara com ele. Então isso pode atingir de forma diferentes, né? Assim, como eu me deparo com esse contexto é uma forma, como Poliana se depara é outro, Magali é outro, tá certo? Inclusive até a nível de trauma. Então cada um, né? Cada um de nós aqui presente, cada um vai ter uma forma de reagir, de trabalhar, de lidar com essa situação. Então assim, a gente sabe que todos estão se protegendo, uns mais, outros menos, né? E assim, mas mesmo assim, o medo, de certa forma, dentro desse contexto, ele ainda é muito forte, né? A ansiedade, né? Inclusive, no estresse pós-traumático, ele pode aparecer, né, 3 meses depois. Então, o que a gente vem observando nos consultórios, né, a procura em cima disso, é uma coisa impressionante, né? Então, assim, por quê? Com a pandemia, a gente está diante de algo incontrolável, né? E a gente está tendo que se adaptar. A gente sabe, né, que esse descaso com a saúde mental não é só agora na pandemia, isso já vem, ó, de muito tempo, né? Só que agora ficou bem mais acentuado, tá certo? Então, assim, e com esse quadro, a gente não tem um controle, a gente tem que se adaptar, tá certo? E viver, né, sem esse controle e diante da morte, isso gera medo, gera estresse, né, aquela taquicardia, perda de cabelo, insônia, desequilíbrio emocional, sentimento de desamparo, né, angústia, caos, né, raiva, às vezes você explode por besteira, né, uma raiva desmedida, descontrolada, né, então, né, simplesmente você, né, perde esse controle. Então, assim, eu sei que para muitos, né, o que a gente está falando, o que a gente vem discutindo, né, a ideia é justamente assim, poxa, a gente bate tanto, a gente já ouviu falar, né, mas a gente não muda, né, a gente continua e vai deixando de lado, não, mas eu não tenho tempo, é a correria, né, a gente nunca prioriza, né, saúde mental, ela sempre, né, é uma coisa, não, Magali, eu fico assim, nossa, é uma coisa impressionante, né? Ô, Angélica, assim, oi. Deixa eu só lhe atrapalhar um pouquinho. Não, a ideia é essa, né? A mesa redonda, a gente, quem puder, quem quiser, a gente vai falando, mas diga. É justamente, é interessante o que você está trazendo, porque eu até chamo que a gente, nós seres humanos, a gente acaba vivendo a síndrome da panela de pressão. A gente vai juntando, vai juntando, e aí vai ter um dia que vai explodir,
né? A panela de pressão, se a gente não se passar da boca, ela explode do mesmo jeito. Por isso que tem muita gente que tem medo. Mas os conflitos emocionais acabam sendo uma bola de neve. É feito você estar trazendo. Muitas pessoas não dão importância. E veja como isso é muito sério para que a gente faça esse diálogo. Porque em qualquer esquina a gente acha uma farmácia, né? Mas dificilmente a gente encontra consultórios para a saúde mental. E mesmo se a gente encontrasse, nem todo mundo tem acesso, né? Mas, mesmo assim, as pessoas ainda tendem a burlar, a se auto-boicotar, né? Ah, porque eu não tenho problema, eu não preciso. E aí, é melhor eu ir... como assim? É uma construção, feito você está dizendo, a mudança não acontece da noite para o dia, então é uma construção de hábitos, de uma série, um conjunto de coisas. Rotina, né? Comportamento, né? Comportamentos. E aí as pessoas vão deixando para depois. E esse depois nunca chega. Aí tem a Perla, ela diz assim... Cadê? Não foi nem a Perla. Foi... Como fazer o manejamento dessa pessoa que estão lidando com luto? Não, foi outra pessoa que comentou. Já eu acho, e comento. Mas é justamente isso. E o que a gente estava falando ontem porque, às vezes, esse contato do psicólogo com os pacientes ou clientes, que cada um chama de um jeito, e aí, com esse isolamento, acabou um pouco assim, com essa relação, mas aí entrou a questão da tecnologia, a gente estava debatendo isso ontem, mas aí a gente precisa oferecer, a gente como profissional, oferecer um trabalho de escuta com qualidade, usando esses meios de tecnologias, né? Mas aí é o que você está dizendo, a gente é que tem que se cuidar, a gente tem que procurar essas melhoras, esses comportamentos, né? Para poder não virar essa bola de neve e procurar profissionais sérios. Isso, porque assim, até mesmo essa autopercepção, né, de você parar, né, às vezes a gente está tão envolvido, né, na pandemia, né, às vezes a perda de entes queridos, né, às vezes a gente está tão envolvido emocionalmente, tão desgastado emocionalmente, que você, naturalmente, você não se percebe, né, então, esse exercício para você, né, de parar, de observar a sua reação, como a gente falou, às vezes, assim, é uma insônia, né, às vezes é uma irritabilidade maior, né, uma ansiedade, problemas mesmo até de estômago, né, tudo isso são sintomas que muitas vezes eles estão associados à questão da saúde mental. Então, assim, esse exercício, né, essa autopercepção não é da noite para o dia, né, a gente tem que começar a observar, às vezes até pessoas, né, próximas, né, de nós, eles pontuam isso, chamam atenção para isso, e às vezes a gente fica nesse processo de negação muito grande, né? Então, assim, às vezes a gente pergunta, poxa, então o que é que eu posso fazer, né? Como é que eu posso cuidar, né? Como é que eu posso cuidar da minha saúde mental? Como é que eu posso buscar uma qualidade de vida, né? O que é que eu posso fazer para melhorar, né? Então, assim, quando a gente fala dentro da pandemia, né, a gente sabe que às vezes, assim, dependendo, né, por exemplo, se eu estou ali, né, não estou bem, tá, é importante, não é recomendado você ficar exposto, né, a 24 horas às informações, é interessante você selecionar, né, onde é que eu vou buscar essas informações, como é que eu vou buscar isso, então, assim, a primeira coisa é esse acesso às informações, não é que você vai ficar alienado, não é isso, mas quais são essas fontes de informações, onde é que eu vou buscar essas informações? É importante a gente selecionar, porque você já está ali, muitas vezes, tão envolvido, tão abalado, né, que isso complica um pouco. Outra coisa também que é importante, gente, isso aí não é nenhuma novidade, né, exercícios físicos, né, a gente sabe, está comprovado, o quanto o exercício físico é bom para o funcionamento do cérebro. E aí você já vai respondendo a própria pergunta da Perla. Foi a Perla mesmo que falou, né? A pandemia esfriou bastante, mas a gente deve esquentar isso, viu, Perla? Com os atendimentos online, agora a gente vê esse presencial. E aí ela pergunta, né? Como fazer o manejamento dessas pessoas que estão lidando com o luto e com a saúde mental abalada nessa pandemia. E aí a Angélica fala um pouquinho, e principalmente essa questão dos exercícios.
Pronto, gente, assim, muitas vezes, quando a gente fala dessa autopercepção, não é uma atividade fácil, mudar hábito, mudar a rotina, não é. E muitas vezes a gente precisa de uma ajuda, a gente precisa procurar um profissional, né? A gente precisa de uma orientação, então não é fácil isso. Então, eu acho que esse exercício de vocês pedir, né? A gente sabe que a questão, às vezes, o acesso é difícil, mas você pedir essa ajuda, né? A gente tem já os atendimentos, né? Então, assim, eu acho que isso é importante, né? E quando eu estou falando da atividade física, né? Estudos vêm mostrando isso, tá? A gente sabe que quando a gente nasce, a gente já começa a perder neurônio, né? Então, a gente vem perdendo, a gente, né? E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo isso aí, né? É uma quantidade absurda que a gente vai, aí perde a capacidade de concentrar, esquecimento e por aí vai. E a gente sabe que insônia, álcool, estresse, né? Isso vai acentuando ainda mais, tá? Então, assim, isso vai impactando na nossa saúde mental, né? Então, o momento que a gente está vivendo hoje, isso gera um impacto, né? Então, quando pesquisas, né, elas vêm mostrando, né, algumas pesquisas já vêm mostrando que nós podemos, em algumas situações, produzir neurônios, né? A neurogênese, ela já vem mostrando, né, trazendo evidências para isso. E ela chama a atenção em 3 situações, viu? Para a pergunta de Perla, assim, exercícios, prática de exercícios, dormir e meditação. Tá? Então, assim, claro, aí você vai dizer, Angélica, qualquer exercício? Não, são exercícios de alto impacto. Exercício de alto impacto para a Angélica é o mesmo para a Magali? Não. A gente tem, né, assim como a gente, muitas vezes na saúde mental, a necessidade de procurar um profissional, a gente também precisa procurar orientação profissional, né? Então, praticar exercício é essencial, tá certo? Inclusive para a nossa saúde mental, né? Dormir, né? Claro que eu vou falar uma coisa minha, particular mesmo, eu tenho estourando 5 horas de sono diária, é meu. Eu sempre fui assim, é o máximo que eu consigo. Em compensação, eu tenho uma amiga que é 12 horas, se ela não dormir às 12 horas, ela não dorme bem, né? Então, assim, hoje nós, por conta de uma série de situações, não só de agora, mas de outros momentos, até anterior à pandemia, a insônia, ela pode se caracterizar, sim, né, por algum problema aí na questão da saúde mental. Então, se você dormir, você procurar orientação, tá? Você juntar exercício, dormir e a meditação, gente. A meditação. Aquela meditação simples, sabe aquela meditação simples de estudos, inclusive, mostram isso. Você, né, meditar 2 vezes, 5 minutos, no meio da manhã e no meio da tarde, 2 vezes por dia, tá? A meditação, ela ajuda, ela traz o sujeito uma atenção concentrada. Essa pausa, essa parada, né? Você sentado mesmo, 2 momentos, 5 minutinhos. Porque, gente, se você jogar é o que mais tem, né? Parar, não é fácil. Gente, meditação, ela não é fácil. E 5 minutinhos, não é fácil. Eu brinco com minha filha, eu tenho uma filha de 11 anos, ela acha, mãe, não dá, não consigo, sabe? Aí eu tento, ela faz terapia, né, com a psicóloga, e eu brinco com ela não consegue, ela diz que não dá, meditação não dá, né, porque o nível de agitação, né, dela já, aí a psicóloga dela trabalha com outras coisas, mas a meditação, ela traz o sujeito essa atenção, né, eu não estou nem atenta, mas não estou dormindo, eu estou atenta ao mundo à minha volta, né, ali, uma consciência plena, e vai beneficiar o cérebro, tá certo? Então, assim, isso que eu queria chamar a atenção, essa atividade física, né, dormir. Então, se você não está dormindo bem, gente, tem alguma coisa errada. A insônia é um indicativo de alguma coisa que não vai bem. Não é simplesmente, vou tomar um remédio para apagar, né, que é o que a gente faz normalmente, vou tomar um remédio para dormir. Aquilo ali é um sintoma de que alguma coisa não vai bem, tá? E a questão da meditação. E, claro, a gente não pode, eu sei que a gente está num momento, né, de pandemia, de isolamento, de distanciamento, mas atividades culturais, momentos de lazer,
né? Até dentro de casa mesmo, momento, poxa, eu vou tirar 1 hora do dia para mim, né? Gente, não é normal você não conseguir desconectar. Isso não é normal. A gente precisa de uma pausa, a gente precisa ter lazer, nem que seja na hora do banho, né? E não é lá tomar banho pensando, eita, eu tenho que resolver. Não, aquele momento seu, nem que seja naquele momento ali, na hora do banho, um momento, né? Que você não fique pensando em problemas. E isso, gente, é um exercício, é uma disciplina. A gente não pensa que não é fácil. Às vezes, quando a gente percebe, a gente nunca está vivendo, né, o momento. Caminhar, quando a gente fala de exercícios, caminhar é tão comum, né? Eu moro aqui, né, tem um parque aqui perto, e é tão comum, às vezes eu vou vendo as pessoas caminhando, elas caminhando no celular, sabe? Eu fico, meu Deus do céu, se concentrar na caminhada. É um momento seu. Preste atenção na sua respiração, veja a sua postura, veja o seu caminhar. Refletir o momento da sua vida, o momento seu. Então, essa autopercepção, gente, ela é essencial. Mudar a rotina, mudar hábitos, né? Então, porque a gente tem uma crença que a gente sempre tem que fazer daquele jeito, né? A gente faz sempre as coisas do mesmo jeito e a gente quer resultados diferentes. Né? A gente faz, né? É engraçado isso, né, Maria? A gente quer resultados diferentes, mas a gente não muda, né? Não muda nossos hábitos, nossa rotina, e a gente espera resultados diferentes. Então, assim, às vezes a gente... Oi? E é uma coisa, assim, que perpassa muito pela questão do autoconhecimento, né? Sim. E, infelizmente, algumas pessoas... A gente também, assim, a gente não pode julgar as pessoas, né? Mas a gente vive num tempo que é tão corrido, né? É trabalho, é reunião, é criança, é marido, é esposa, é isso, é lá, né? Mas, às vezes, a gente não tira para o lazer e, principalmente, para se escutar, para ter esse autoconhecimento. Porque quando você conhece a si próprio, então você começa a ter os sinais que teu corpo não está bem. Por exemplo, uma insônia. Tem gente que tem insônia, então eu vou sei lá, inventa um trabalho para poder suprir aquele momento que era de dormir, né? E fisicamente, biologicamente falando, o sono é muito importante para organização ou reorganização do que você aprendeu no teu cotidiano. Então, lá o teu cérebro, vamos dizer que eles são separados, separado por caixinhas, e aí ele vai dizer, isso é para você usar agora, isso é para usar depois, né? E aí esse sono, ele vai organizando e fazendo com que você aprenda, que desenvolva a questão da aprendizagem, da escuta. Então, o sono é primordial para você repor suas energias e colocar em dias as suas ideias. Porque se você não tem... se você não está dormindo direito, mas uma questão de qualidade, não de quantidade, feito você bem falou, Angélica, então, no outro dia, você vai estar com justamente as reações emocionais, comportamentais, que não vai estar a seu favor, como a irritabilidade, a agressividade, né? Você não vai parar para escutar o outro, e isso é ruim, não só para as outras pessoas que estão ao teu redor, que está vendo que você não está bem, mas principalmente para você, porque não está buscando qualidade de vida. E aí, né, aí entra a questão dos exercícios, de uma boa alimentação, de uma boa hidratação, mas o sono é fundamental. E é engraçado que é uma das primeiras coisas que quando chega no consultório que a gente pergunta, né? Mas como é que você está? Como é que está seu sono? Você está dormindo bem? Porque aí a gente vai para um princípio, né, de comportamento e aí ir atrás desse contexto de vida que a pessoa está levando. E aí a questão dos esquecimentos, dos erros, e afeta toda o que a gente estava falando, né? Da historinha da bola de neve. E são coisas tão simples, né, Magali, que a gente, claro, assim, é simples, mas não se torna simples porque a gente não prioriza, né? Então, a gente tem por hábito sempre de fazer, assim, a gente tem que aprender a lidar, né, melhor com o que seria uma rotina, né? Aprender a lidar com a minha percepção. Tem aquele livro que eu já até comentei contigo, né? Tem um livro chamado Rápido e Devagar, né? Que ele utiliza, né? Para explicar o funcionamento do cérebro, ele utiliza, tipo, é bem didático, né? Ele chama a atenção, né? Que o nosso... Ele divide, né? Não sei se alguém já leu, né? Rápido e Devagar.
ele diz que tem um sistema 1 e um sistema 2, né? Então, ele diz assim que o sistema 1, ele é rápido, ele não gasta energia, eu não tenho controle, né, com ele. Ele já tem ideias sobre mim, sobre o trabalho, sobre o que é ser pai, ser mãe, enfim, eu já sei como fazer e agir, né? Eu não preciso, para ele estar ali, eu não preciso fazer grandes conjecturas. E tem o sistema 2, né, digamos assim, né, como ele coloca metaforicamente. Ele é mais lento, ele gasta energia, mas eu tenho controle sobre ele, né? É onde eu construo as ideias, onde eu posso refletir, né? Mas tudo que eu não quero é gastar energia. Imagine assim, se você acorda às 6 horas da manhã e precisa estar no trabalho às 8, e você vai refletir sobre o seu trabalho naquele momento, como é que é a sua relação com o chefe, enfim, vai chegar um momento que você não vai, né, dar 10 horas e tu não chegasse no trabalho. Então, assim, mas toda vez que eu tenho acesso à minha realidade, eu tenho, né, acesso a esses dois sistemas. Tá? Então, assim, a forma como eu acesso isso, tá? Por isso que é importante, por mais que a gente gaste energia, né, que a gente vai perder um tempo maior, mas é um momento para esse olhar, pra a gente ter um controle maior, né, sobre essa situação. Então, assim, o que acontece? Se você parar para pensar, por exemplo, como é que a gente tem acesso à realidade, né? A realidade através dos dois sentidos. Não vamos pegar um deles, a percepção, né? Um deles, a visão, tá? Então a gente sabe, né? Por si só que o sistema já é falho, né? A gente sabe que a nossa visão, né? Ela não capta da mesma maneira, por exemplo, as cores, né? Então assim, tem aquele das retas, né? Que a gente tem a sensação de que é uma maior, outra menor, eu esqueci o nomezinho que dá, né? Daquelas retas. Então, assim, a gente sabe que o cérebro ali, ele já percebe erroneamente, né? Então, assim, só que não é só na minha visão, na minha percepção, mas o meu pensamento, ele vai ser com base nessa minha percepção, né? Então, assim, então eu acho isso, eu acho aquilo, e vamos construindo, né? Então, você parar, né, esse sistema 2, você refletir sobre a percepção que você está tendo, o que está te levando a esses pensamentos, a esse comportamento, né? Então, assim, entender por que você faz daquele jeito. Poxa, eu tenho essa percepção, mas o outro também vai ter outra, né? Então, assim... O que está trazendo, né? De benefício e malefício. Porque quanto mais consciente eu tenho dessa situação, né? Mais eu corrijo os erros da minha percepção. Mas isso vai exigir esforço. E eu não quero pensar sobre, eu não quero refletir, né? Então, Angélica, assim... Desculpa, pode terminar de falar. Não, por isso que eu ia dizer assim, que por isso que tratar a saúde mental, né, quando falasse das farmácias, né, não é só ir na farmácia, né, é um processo, né. Agora, quando eu negligencio, se torna ainda mais difícil, né, mas fale. Eu ia aproveitar essa questão que você está trazendo, a questão dos sentidos, e aí, Luquinho, ele fala e pergunta, né, vejo que o bombardeio de informações que recebemos a todo instante, principalmente das redes sociais, de certa forma, traz um certo desequilíbrio comportamental e psíquico no indivíduo. Como driblar essa carga diária de informações, né? A questão que eu estava falando, você tem que selecionar, né? Porque a gente vai estar sendo bombardeado, né, constantemente, e você sabe que a gente não consegue captar todas essas informações. Então, muitas vezes a gente precisa realmente ter um critério e selecionar onde é que a gente vai buscar essas informações, tá certo? Porque a gente não vai conseguir, né? Então, assim, essa disciplina, esse controle, né, isso vai te demandar trabalho, tá certo? Mas, assim, mas isso é necessário. Isso, né? E se eu fosse buscar aonde? Qual é a fonte? Onde é que eu vou buscar essas informações? Entendesse? Isso. A gente é aquela questão, né, do ser humano, a gente vive de escolhas. Sim. E muitas vezes, dentro dessas escolhas, a gente acaba, que você estava trazendo no início, o caminho mais fácil, o caminho do comodismo. Então, a gente precisa muitas vezes se desligar do telefone, que hoje em dia não é só o telefone, é câmera no celular, né? E eu achei engraçado, hoje minha filha chegou da escola
e disse, eu tô morrendo de dor de cabeça, não sei o quê. Aí eu pensei que ela fosse tomar um banho e dormir. Quando eu entro, ela tá no celular. Aí eu disse, tá com dor de cabeça, já passou o dia no celular assistindo aula, né? Chegou, que ela também tá os dois momentos, escola e aula online, e aí eu pensei que estava dormindo, não em celular, a pessoa não descansa com o celular. Então a gente precisa muitas vezes se desligar desse mundo exterior. Então, tomar um banho, descansar mesmo, se desligar, se desconectar desse mundo exterior. E muitas vezes é feito fazendo, não é fácil, mas é uma escolha nossa. E a gente tem que saber o que é bom, né? Se desconectar dos outros, mas se reconectar com você mesmo. Seja num banho de mar, num passeio na praia. É claro que tem coisas que a gente precisa tomar o cuidado da pandemia, né? Mas tem coisas que você pode fazer. Uma caminhada, né? A gente sabe que, por exemplo, aqui em Pernambuco está proibido parques, essas coisas, mas você caminhar pelas ruas, né? Mantendo o distanciamento, o uso de máscara, você caminhar um momento seu. A hora do banho, gente, a hora do banho ali é um momento assim tão seu, tão íntimo, um cuidado com o seu corpo e com sua mente também. Né? Eu estava vendo aqui que Flávia colocou algo que tem observado é o aumento dos níveis de ansiedade nesse momento. E a questão do ganho de peso. Por quê? Até você ali, você descontar na comida, né? Isso aí está mostrando que alguma coisa não vai bem, né? Você tem que direcionar, né? Para outras estratégias, né? Que não, claro que quando você está ali, né, no açúcar, aquilo ali, ele te eleva o nível de satisfação, mas daqui a pouco começa tudo de novo. Então, a gente tem que realmente ter a disciplina, sabe? Uma coisa que eu invejo muito, principalmente nas artes marciais, é a disciplina, né? Meu irmão é professor de jiu-jitsu aí, já nos não sei quantos danos, assim, e eu fico, assim, impressionada, né, dos alunos, como eles trabalham essa questão da disciplina, né? Então, assim, e eu tento levar isso para a minha vida, tudo muito é disciplina, a gente tem que, né, parar, né, se organizar, se disciplinar, né? Então, assim, quando a gente está nessa impressão, claro, a gente diminuiu a quantidade de exercício, às vezes a gente está, eu mesmo, quando você está em casa, você tende a ir mais vezes na geladeira, mas, assim, a gente tem que estar sempre, né, vigilante, a gente tem que estar atuante, né? Então, assim, porque quando você está bem, né, se você cuida da sua saúde mental, né, se eu estou melhor comigo, eu vou estar melhor com o outro, né? E nesse contexto, né, onde as pessoas estão ali dentro de casa, às vezes você está dividido com o marido, com a esposa, com os filhos, aquele ambiente, né, às vezes se torna muito, ter que lidar com tudo isso, a gente sabe que não está fácil para ninguém, então, daí a necessidade de existir um momento de pausa, né, um momento de diálogo, um momento de fazer algo, né, mesmo daquele espaço, em algum momento, sair, conversar, brincar, interagir mais, né? Então, assim, por quê? Se você tem, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença, por exemplo, sei lá, um câncer, você não vai lá, você não corre atrás, não vai buscar informação, a mesma coisa em relação à sua saúde mental, gente. Né? A gente tem que priorizar, a gente tem que buscar alguma coisa para espairecer, né? Alguma coisa, como a gente fala, a questão dos exercícios, dormir, se não está dormindo, ou se eu estou descontando na comida, isso é um sintoma. Isso está mostrando que alguma coisa não vai bem. Então, muitas vezes, a gente precisa pedir ajuda. A gente precisa procurar um profissional, tá? Então, assim, a gente tem que, né, como eu estava começando, né, a gente tem que despertar, entender que a saúde mental, né, ela vai comandar o nosso corpo, né? Então, nossas ações, o nosso físico, nosso comportamento. Então, se a gente não está bem, isso vai impactar, né? Então, assim, a gente tem que sempre pensar o que é que nós podemos fazer por nós, né? E como isso vai impactar no outro. Então, assim, quando a gente pensa, né, dentro do que a discussão sobre saúde mental, como é que a gente pode buscar hoje, né, não só nesse momento de pandemia e pós-pandemia, que eu acredito que isso vai ficar, né, é esse cuidado. Se você parar, né, o que se tem falado sobre atividades físicas, exercício, por questões de saúde mesmo, né? Não é só a questão de você estar magro. Não, não é isso, não. É qualidade. Porque às vezes você é magro e a sua saúde não vai bem, né? Mas você está em movimento, né? Você está em atividade física, né? O quanto isso estimula o funcionamento do cérebro. A questão da meditação, controle,
né, de você parar, você desacelerar, você observar, né, quando eu estou fazendo a caminhada, quando eu estou tomando banho, concentrar naquele momento, dormir, né, se eu não estou dormindo, procurar ajuda, por que eu não estou dormindo? Não é simplesmente, claro, como a gente estava falando, muitos desses problemas, ele tem uma origem psicológica, né, às vezes você está ali maquiando, né, você tem que buscar qual é a origem disso aí, né, então assim, sabe, Magali, assim, é importante, né, dentro dessa prática, né, de quando a gente fala em qualidade de vida, né, de como isso vai impactar, é importante a gente buscar, né, a felicidade, né, você estar bem, né, você refletir sobre a sua vida, pensar, né, como você vem levando a sua vida, conduzindo, né, buscar a meditação, né, ter essa atenção plena, né, hoje a gente é muito disperso, né, a dificuldade de focar em alguma coisa, né, praticar exercícios, consultar um psicólogo, né, e, assim, ter esse olhar também para o outro, né, isso é fundamental, né, a gentileza, né, eu sempre chamo a atenção, né, ser solidário, né, ter empatia, isso também é muito importante, né, Maria, assim, eu acho que hoje o mundo, né, ele está precisando muito disso, né, de ser pessoas gentis, ser mais solidário, né, e a gente tem que começar conosco, não adianta a gente ter essa prática só, né, fora e a nossa casa está bagunçada, né, a gente tem que parar, analisar e refletir, e não é fácil, né, como a gente falou, um exercício de autopercepção, às vezes a gente tem que buscar estratégias, né, muitas vezes a gente tem que pedir ajuda, né, mas assim, a gente precisa dar um passo, às vezes um passo pequeno, mas a gente precisa seguir, a gente precisa dar um passo e um passo de cada vez, né? Isso é importante que coloque isso em hábitos, nos hábitos, né? É verdade, verdade. E é uma questão que você estava trazendo, muito importante, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da automedicação. As pessoas têm muito esse costume de se automedicar. Então, quando a gente vê que é uma coisa que já está fora do controle, a gente precisa buscar os profissionais de saúde mental, o psicólogo. Tem gente que procura qualquer médico, não é qualquer médico. Então, é importante que tenha um trabalho em conjunto do psicólogo junto com o psiquiatra, porque existem pessoas que têm aquela questão da compulsão. Eu não lembro da menina acho que foi a Flávia, que trouxe a questão por comida e a gente desconta, né? Cigarro, sim, bebida. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da compulsão, para que isso não vire os vícios. O consumo de álcool, inclusive, aumentou muito, né, na pandemia, né? Isso. Então, é uma questão de estar se policiando mesmo, e quem está ao nosso redor, ter esse cuidado, esse olhar diferenciado. E aí, Angélica, eu já pergunto para você o que a Perla está trazendo. Assim como os estados depressivos, como saber diferenciar pacientes emergenciais urgentes daqueles que podem ter um acompanhamento mais moderado e distanciados? Veja, Perla, é justamente essa questão, né? No estado depressivo, você vai ver, né? Existem estágios, né? Então, assim, você vê no estado depressivo mesmo situações de pessoas que, por exemplo, que não se alimenta, evita o contato mesmo, né? Até a questão de higiene, então você sabe que existe um grau, assim, elevadíssimo, né? Então, a gente tem que realmente estar acompanhando de perto e tem que ter um cuidado, né? Mas também, dependendo, existem aqueles que ainda estão procurando ajuda, né? Então, aqueles que ainda estão buscando, né? Algum tipo de ajuda, algum tipo de orientação, né? Então, assim, quando eles ainda estão nesse movimento, que você vê que até mesmo nessas pequenas coisas, né? Então, você ainda consegue trabalhar, né? De uma forma, mantendo um certo distanciamento. Mas quando algumas necessidades, né, essenciais mesmo, são privadas, a gente tem que ter muito cuidado. Eu trabalhei muito tempo com depressivos no Hospital da Clínica, né, e assim, a gente observava, assim, diferentes níveis, né, então, de alguns pacientes, se você não tomar determinado cuidado, de você ver a forma como reagiu, até a não alimentação, né, de alguns não ter, né, enfim, então são esses indícios, né, que a gente tem que realmente ficar atento, né, e é muito comum, né, eu estou com vários casos, né, de alunos em estados depressivos, né, com depressão, fazendo tratamento
com psicólogo, com psiquiatra, né? Assim, não só pela questão de pandemia, tem toda a história do sujeito, e nesse momento, como também a realidade, ela vai impactando na vida desse sujeito, né? Então, isso acaba meio que como um gatilho, né? Então, assim, a gente fica, né, o alerta, né? Às vezes, assim, um cuidado maior, principalmente quando a gente observa aquele sofrimento, né? E o transtorno do próprio paciente, né? Infelizmente, eu tive um caso, né, de uma pessoa tentar mesmo suicídio, né? Então, a gente tem que ficar realmente em alerta, né? Ficar atento, não só como profissional, né? Saber como é que está a situação dessa pessoa em casa, enfim. Mas, assim, esses indícios, entender se Perla, assim, a gente tem que ter realmente muito cuidado, é muito delicada a situação. Olha, a Rita, ela traz uma questão, eu acho a música muito boa para uma reflexão, para essa questão do autoconhecimento. Ela diz que a música da Kelly Smith, ela fala disso, né? Seja gentil com você e foca a necessidade de nos cuidarmos. A música, cada um tem seu estilo, então tem gente que gosta de mais agitada, mais lenta, mas eu acho uma grande terapia também a gente incluir a música na vida, para que sirva assim de reflexão. Muitas tem várias pessoas escolhem, tem várias formas, busca a música, a oração. Então esse contrato, né, com esse lado espiritual consigo mesmo também é muito importante para que se tenha essa qualidade de vida, né, para que você se autoconheça. Então é uma chamada a questão da música para a gente fazer essa reflexão mesmo, parar para pensar na vida, no que você... Qual o seu propósito de vida? Hoje a gente teve o Cineficker na faculdade e a gente estava falando justamente disso, de propósito de vida. O que é que você quer lá na frente? Seja daqui a 5, 10 anos, amanhã, qual é o propósito que você quer? E incluir nesse propósito de vida essa qualidade, essa questão da saúde física, mental e espiritual. Isso é muito importante. Para quem acredita em alguém, em algo, mas pelo menos que acredita em você, né? Buscar essa força interior. Assim, o que motiva, né? O que motiva cada um de nós, né? Ou na própria psicologia, né? A questão do desejo, né? Assim, o que te leva, né? Esse desejo desperta em você, né? Essa busca, realmente, o que você deseja, o que você quer. Eu acho que cabe essa reflexão, mesmo nesse momento, né? Mas o que te motiva hoje? O que você está buscando, né? Mas, enfim. Nesse momento, é uma questão assim, do ser humano se adaptar, de se reinventar, que é importante, mesmo antes, durante e após pandemia, a gente tem que fazer isso na vida, no trabalho, na vida pessoal, na profissional, e a gente se adaptar às novas situações, se reinventar, é muito importante. Angélica, eu sei que o seu tempo está bem estouradinho, né? Mas eu lhe agradeço de coração. Biblioteca de documentos sua. A gente vai continuar aqui, mas eu que agradeço mais sua participação. E pode encerrar se quiser. Não, gente, muito obrigada, né? Assim, eu que agradeço a participação de todos. Espero de alguma forma ter contribuído, né? Bom, assim, adorei as perguntas, né? Eu acho que é importante, acho que essa mesa redonda é mais um desses momentos, né? Como a gente vem falando, a gente precisa desenvolver a nossa autopercepção e muitas vezes são momentos como esse, né? De buscar informação, conhecer um pouco mais, que já é um pontapé inicial, né? Assim, para a gente continuar seguindo, a gente precisa seguir, isso que é importante, né? Então, gente, muito obrigada, né? Poliana, sucesso aí na condução aí junto com Magali, maravilhosa como sempre. Gente, boa noite a todos, né? E até outro momento. Tchau. Beijos, querida, obrigada. Não saiu não, porque ainda tem a Poliana, viu? Tá certo. Obrigada, gente. Tchau. E aí, eu chamo a Poliana Andrade para entrar nessa roda de conversa, né? E aí, Poliana, como é que anda essa saúde mental do trabalhador, mesmo aqueles que estão home office ou que estão voltando ao sistema presencial, né? Como é que o RH está cuidando dessa saúde mental dos funcionários?
Boa noite, Magali. É uma honra estar aqui conversando com vocês hoje, nesse nosso encontro, nesse nosso bate-papo. Então, assim, eu digo que é muita responsabilidade para nós conversarmos sobre esse tema nesse momento de crise, nessa pandemia. Então, assim, como o indivíduo, então, se nós podemos dizer, comprometido mentalmente nesse momento, como é que ele pode lidar com isso? Eu trouxe, Magali, eu preparei uma apresentação e vou passar aqui para vocês, só um segundo, por gentileza. Esteja à vontade para passar. Obrigada. Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim? Pronto, perfeito. Então, assim, bem-vindos a todos e todas nesse momento em que vamos conversar, e já estamos conversando sobre essa questão desse momento de crise, onde as pessoas estão todas, por que não dizer, afetados psicologicamente, né? Então, eu sei que tem muitos psicólogos aí, muitos psicólogos se inscreveram, então, como é que nós podemos atuar nesse momento de crise? E aí, minha queridíssima coordenadora e amiga Magali, e aí eu vou focar um pouco mais hoje na questão do psicólogo inserido na organização. Como é que esse profissional que está inserido na área de recursos humanos, como é que ele pode atuar em prol dessa saúde mental, em prol da qualidade de vida, enfim. Então, assim, eu organizei minha fala, achei importante trazer um pouco, eu organizei em dois grandes contextos, dois grandes fenômenos. Eu achei importante contextualizar um pouco em relação à função do trabalho em nossas vidas, o que o trabalho representa na realidade. Na sequência, eu vou falar, logicamente, o que nós estamos passando é a pandemia. Essa pandemia, e aí, Magali, quando você falou essa pós-pandemia, que época estamos vivendo? Então, nessa pandemia, então, assim, como é a cabeça do indivíduo em todo esse contexto, como é que ele vai lidar com tudo isso? Então, assim, como é que o psicólogo, dentro das organizações, ele pode atuar visando saúde mental e qualidade de vida? Vou dar prosseguimento, então. O trabalho. Quando nós falamos e pensamos no trabalho em nossas vidas, se nós formos refletir, o trabalho, na realidade, ele é o grande, ele é define a nossa vida. Quando eu me apresento, quando Magali me apresentou, é Poliana, psicóloga. Então, assim, é a identidade ao nosso trabalho. Então, assim, nossa vida, ela é organizada mediante o trabalho. Eu marco um médico no horário que o trabalho consiga me propiciar. Então, assim, com essa pandemia, houve uma mudança que já estava no bojo de acontecimentos, já estava sendo, digamos assim, delineada essa questão do home office, essa questão da internet está em nossas vidas, mas, assim, na verdade, o que a pandemia aconteceu é que de uma hora para outra nós fomos pegos de surpresa, ela só antecipou na realidade, então o trabalho ele foi marcado pela informalidade, pela redução de carga horária, pelos processos de demissão e, principalmente, o teletrabalho. Então, assim, o contexto do trabalho, apesar da informalidade, ele ficou marcado pela precariedade, precarização das relações e incerteza no impacto econômico, enfim. Então, assim, trabalho, pandemia. Esta pandemia que nós já falamos, eu gosto de trazer o conceito, então, a Organização Mundial de Saúde, ela conceitua como uma disseminação mundial de uma nova doença. É um surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada, de pessoa para pessoa. O coronavírus causa uma doença infecciosa, tem uma rápida transmissão e afeta as pessoas de diferentes maneiras. E aí, rapidamente, eu vou passar o quê? Que nós, digamos assim, passamos pela primeira fase da quarentena. E aí eu vou destacar o seguinte, quando a gente vê quarentena soa e a gente pensa o quê? 40 dias.
40 dias que se multiplicaram e já se passaram já mais de um ano, não é? Então, assim, quarentena. Então, a quarentena, na verdade, foi uma mudança radical no estilo de nossas vidas, com a imposição de uma necessidade drástica de isolamento social, nos privando de quê? Da tão querida convivência coletiva. Nós vivemos disso, nós somos sociáveis por si só. Então, assim, nessa primeira fase. Na segunda fase, foi uma adaptação ao novo normal. Todo mundo já ouviu falar nesse novo normal, uma vivência de perdas, luto e consequências psicossociais. Então, assim, esse novo normal. Quando a gente fala novo normal hoje, o que é normal? Normal, na realidade, é uma coisa que até nós fomos que criamos as regras. Então, o que é novo normal hoje, amanhã já será o velho normal. Então, assim, é uma adaptação a esse novo normal, então nós sofremos com perdas, com lutos e as consequências, sem sombras de dúvidas. E aí, distanciamento social fez e faz parte de nossas vidas, nós tivemos e estamos tendo que nos adaptar a essa nova realidade. Então, assim, quando nós falamos que somos seres sociáveis, nós somos afetivos, então, assim, é impressionante como hoje você fala com as pessoas, fala daí de longe, sem falar da máscara, não é? Então, o distanciamento social se fez presente. Na educação, quando nós falamos, eu vou trazer um pouco rapidamente dos impactos dessa pandemia, não só no trabalho, porque eu falo na educação. Se o trabalho invadiu as nossas casas, invadiu nossas famílias, invadiu por quê? Porque eu estou home office e, digamos que eu preciso o quê? Dar atenção ao meu filho que está estudando de forma virtual. Então, assim, foram as famílias envolvidas. O trabalho, na realidade, ele traz hoje um envolvimento de toda a família. Então, assim, a educação ela virtual, ou seja, tivemos que aprender um novo processo capturando a atenção. Foi identificado o quê? Uma falta de diálogo entre família e escola. E aí seria um outro encontro, uma outra live, quando nós falamos falta de diálogo família e escola. As famílias que terceirizavam para a escola, e aí ficou desesperada com essas crianças em casa, sem saber o que fazer. Então, isso aconteceu. Então, houve o quê? Implicações aconteceram na saúde mental dos educadores com a sobrecarga de trabalho. Até porque eles também, e sobretudo, não estavam preparados para essa nova realidade. Então, assim, é uma nova realidade que faz parte. Na família, consequentemente, houve o quê? Uma sobrecarga de cuidado com os filhos. Já foi confirmado o quê? Que os pais nunca passaram tanto tempo com os filhos. Então, houve uma sobrecarga dos trabalhos domésticos, conflitos e situações estressantes, evidência das incompatibilidades, logicamente, sentimentos de vazio, de solidão, e, consequentemente, o rompimento de laços afetivos. Estudos já indicam como o número de divórcios cresceram assustadoramente nesta pandemia. Então, e aí, continuando com os impactos, quando a gente fala de laços sociais, voz, aí eu pergunto, a gente se questiona na realidade. Nós somos seres humanos, então, assim, cadê minha voz, meu olhar? O olhar para o outro, meus ouvidos e o contato físico que nós tanto adoramos. E aí, Magali, nossa queridíssima Angélica, quando falou que a filha, não, você falou, na verdade, né, que a sua filha chegou com dor de cabeça e foi para o quarto e estava com o celular. Gente, isso é o quê? Intoxicação eletrônica, as pessoas estão muito conectadas, por que não falar dependentes da internet? Então, isso é uma realidade, principalmente as crianças e adolescentes. E aí, nesse cenário... Deixa eu entrar nessa conversa. Eu estou rindo aqui, mas isso é uma conversa muito séria, porque é o que a Angélica estava trazendo. A gente acha que é besteira, né? E que aí a gente, no caso, que não é só minha filha, são várias pessoas, acha que está relaxando ali, e, na verdade, não está. Mas que a gente só vai sentir essas consequências lá no futuro. E isso é muito sério. Então, porque eu estou achando engraçado aqui, mas é um momento muito sério, de seriedade, e que a gente precisa fazer com que as pessoas tenham consciência disso. Sem sombra de dúvidas, nós estamos sofrendo com isso, e principalmente, por que não dizer, as crianças e adolescentes, não é?
E aí eu chamei isso aí do cenário mental, digamos assim. O cenário mental com todo esse vírus é o quê? O que é que nós estamos passando? É o medo do desconhecido. Nós não sabemos, não conhecemos, ninguém pode prever nada. Agora ninguém prevê nada. Tá? A única coisa que nós sabemos é a vacina, tomar, não tomar, até quando, enfim. Então, assim, por que não falar em uma desilusão com a ciência? Em algum momento, nós tivemos essa desilusão. A ciência é tão desenvolvida, tanta tecnologia, cadê vocês? Então, houve esse momento. Então, assim, as pessoas passaram por pânico, tristeza, desesperança, por que não falar? E confusão, muita confusão. Então, ou seja, sentimentos de desorganização. E, Perdas de queridos, né? De tudo, de tudo. Então, consequentemente, crises de ansiedade, depressão, estudos apontam. Então, aí surge, a gente pode refletir sobre a necessidade de se conhecer a si mesmo e até o poder de resiliência que nós, seres humanos, temos naturalmente. E é o que? A gente se recuperar depois de uma situação traumática. Então, nós precisamos nos fortalecermos mesmo diante de todo esse contexto. Então, assim, ó, estudos... Ana, a Natália está entrando no meu clube, vice? Ela está dizendo, Poli, tu tem como disponibilizar esse material? Sim, ótimo. Ela descobriu o segredo de Poli, não é? Eu fico me policiando, minha gente, para não chamar Poliana de Poli, assim, na frente das lives, das palestras. Perfeito. Sim, Natália, nós vamos organizar. Então, assim, essa questão... eu vou passar para a gente vê com o marketing para passar para vocês, tá certo? Então, assim, essa questão, esse cenário mental, as pessoas estão desestruturadas, por que não falar? E aí, ó, estudo agora desse ano aponta que o brasileiro é o povo que mais sente solidão na pandemia, gente, porque nós somos calor humano, é a terra do futebol, é da cerveja, então o brasileiro é isso. Isso faz parte da nossa cultura nacional, tá? Então, diversos estudos vêm apontando aumento das taxas de sintomas de ansiedade e estresse, maiores taxas de violência, dissoluções matrimoniais, aumento no consumo de substâncias tóxicas e hostilidade nos relacionamentos sociais, bem como aumento dos sintomas depressivos na população como um todo, como a Angélica pontuou. 9 em cada 10, gente, isso é um absurdo o número desse. Então, assim, realmente a saúde mental é urgente nós cuidarmos da nossa saúde mental. Então, assim, por que não falar? Nós estamos em um momento de crise, mas crise desesperadora. Então, a crise, no sentido da palavra, seria um momento de decisão, de mudança súbita, uma situação anormal, um momento crítico, perigoso e difícil. Mas aí nós somos seres humanos, nós temos a resiliência que falamos e nós precisamos o quê, gente? Maximizar os pontos. Por que não falar os pontos positivos de tudo isso? O que é que a gente pode trazer de bom? Então, assim, é um olhar benéfico, qual o ponto de mudança, uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Por que não falar uma oportunidade de amadurecimento da vida, de tudo? Então, aproveitar isso da crise. Por que não falar? Então, assim, esse vírus, o que foi que ele causou? Dentre as tantas consequências, a depressão, uso de máscara. Eu coloquei o uso de máscara porque, assim, hoje ela faz parte das nossas vidas. Tem pessoas, os looks aí, que já combinam a máscara com a roupa. Então, gente, nós tivemos que nos adaptar. O meu bebê, que tem 1 ano, já sabe e fica desesperado para tirar a máscara. Então, já faz parte da realidade deles. Então, assim, uso de máscara, dificuldades econômicas e financeiras. Gente, se nós formos pensar, as pessoas que perderam o emprego, que estão na informalidade, com o lockdown, como é que estão sobrevivendo? Como é que as coisas estão? Logicamente, prejuízos na qualidade de vida, perdas de vida, luto coletivo. Gente, todas as pessoas, por que não falar, tivemos algum familiar, algum conhecido. Então, assim, o isolamento social, como se nós somos sociáveis, como nós estamos isolados, como estamos sobrevivendo? Estamos, não sei como, mas estamos. O desemprego, superlotação dos hospitais, isso aí é uma realidade. E, logicamente, os sintomas físicos que a nossa colega já pontuou. Então, assim, gente, por que não falar que o mundo ele se tornou ameaçador?
ameaçador porque nós temos medo de tudo, ficamos com receio. Então, assim, as medidas adotadas é o quê? São as escolas, as salas de aula vazias. Aí é quando nós comentamos, hein, Magali, como é triste ver a nossa FIC com os corredores alegres, tudo vazio, sem aluno, sem ninguém. Os aeroportos, e aí as farmácias com delivery, as academias. Então, assim, por quê? Porque o home office chegou, esse novo contexto, e aí a onda é o fique em casa. Então, assim, foram as medidas adotadas e nós tivemos que nos adaptar e estamos e não se sabe até quando, não é? Então, vamos vivendo. Então, assim, síndrome do pós-Covid. Se é que nós podemos falar de um pós-Covid, não é? Mas, digamos que sim, então, síndrome de um pós-Covid. E aí a gente para refletir que a doença, ela faz parte da condição humana, ou seja, ela é inerente ao ser humano. Então, cada pessoa, ela reage de uma forma diferente com uma situação de crise. Eu reajo com desespero, fulano reage com muita tranquilidade, então cada um reage. Então, assim, tudo depende dos valores que eu adquiri ao longo da vida, dos recursos que eu tenho. Gente, tiveram pessoas, olha os carrinhos aí, que assim, desesperadamente correram aos supermercados, o mundo vai acabar e eu vou me abastecer que eu não vou morrer de fome. Então, assim, cada um reage da maneira que acha que está correta e da maneira que financeiramente pode. Então, tudo é muito imprevisível e nós precisamos criar as estratégias criativas mesmo, tá? Então, gente, e aí, dando continuidade, eu quero chegar no nosso, na verdade, o que eu vou trazer para a gente são reflexões. Eu quero refletir como é que a gente pode pensar diante desse novo contexto. Como é? Será que nós podemos prever o tempo exato de duração dessa pandemia? Será? 2021? Será que todo mundo toma vacina? Será que volta em 2022? Como vamos conseguir enfrentar essa pandemia nas diversas áreas de atuação? Como será? Quanto tempo levará para superarmos as consequências trazidas por essa pandemia? E que consequências, né? Quanto tempo? Então, assim, tudo é muito imprevisível, tudo é muito incerto, é indefinido, é inseguro, tudo, tá? E aí, esta pessoa que está comprometida psicologicamente e mentalmente, esta pessoa está inserida, se não foi demitida, em uma determinada organização, tá? Dentro de uma empresa. Então, como é que o psicólogo ele pode atuar visando promover a saúde mental e qualidade de vida no contexto organizacional, tendo em vista que o psicólogo é o profissional que tem como foco que trabalha com gente, tá? Então, assim, o que eu vou fazer em prol dessa saúde mental e para melhorar a qualidade de vida do meu colaborador, ok? E aí, trazendo o conceito, eu gosto de analisar o conceito da Organização Mundial de Saúde, a saúde mental, ela é sinônimo de qualidade de vida emocional, ou seja, é o equilíbrio entre emoções e sentimentos diante de desafios, conflitos, mudanças e demais eventos da vida. Então, a pandemia, ela comprometeu a saúde mental das pessoas. Por quê? Através de quê? É o medo concreto da morte. Todos nós passamos, eu vou morrer, será que eu vou morrer? Eu tenho medo. Enfim, o medo da morte. Alterações na dinâmica familiar, sem sombra de dúvidas, tá? Então, fechamento de empresas, de locais públicos, de escolas, mudanças na rotina de trabalho e afastamento e isolamento social. Essas foram as consequências, e assim, para a saúde mental do colaborador, da pessoa. E aí, grande reflexão, não sou eu, não somos nós que vamos trazer as respostas, mas a gente precisa, enquanto profissionais, digamos assim, profissionais responsáveis e que temos como atuar na saúde mental dentro das organizações. E aí, Angélica falou o quê? Que a saúde mental ela pode estar sendo negligenciada. Por que não falar? Então, assim, o que é que nós temos feito em termos de olhar para o contexto e pensar na saúde do trabalhador? Será que nós estamos fazendo? O que é que a gente tem feito de práticas para isso? Qual é o lugar da saúde mental em nossas práticas? Será que eu,
enquanto psicólogo nas organizações, eu me envolvo com diversas atividades burocráticas, com diversas, e eu negligencio mesmo a saúde mental? Como estamos pensando e intervindo nos aspectos inerentes à saúde do indivíduo? Como é que a gente está intervindo? Tendo em vista que nossa função é intervir. Então, assim, e aí, como é que as organizações trabalham as equipes? Como trabalham os grupos, as interações? Então, assim, digamos que é um desafio para os psicólogos dentro das organizações. Então, assim, como é que esta criatura, que este profissional, ele pode atuar, o que é que ele precisa fazer, o que é que ele precisa saber, conhecer, ele precisa conhecer, ele precisa ter apoio de quê, enfim. Então, assim, primeiro, antes de tudo... Ô, Poliana. Oi, Magali. Deixa eu comentar uma coisa que até a Perla está trazendo, né? É possível pessoas desenvolverem algum nível de estresse pós-traumático na pós-pandemia? Na verdade, né, quando tudo isso, até comentei, sim, os traumas, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, são situações que a pessoa desenvolve a nível, uma ansiedade, depois de um estresse muito alto. Então, a pandemia, ele está dentro disso. Geralmente, acontecia, você que trabalha com pessoas de risco, né, situações de risco, e aí tem essa questão desse transtorno do estresse pós-traumático. O pessoal que foi para a guerra, né, na época, voltou com esse transtorno, e também não deixa de ter sido uma guerra na saúde, na economia. Foi e está sendo uma doença que teve muitas perdas, principalmente foi devastadora, porque morreu muita gente, está morrendo muita gente, e pessoas próximas, parentes. Então, muito acontecimento, muitas perdas, muitos conflitos, que isso não só vai ocasionar depois da pandemia, mas já está ocasionando. Então, precisa se trabalhar muito. Então, lá a gente começa desde o nosso princípio, né, do nosso debate, e cuidar dessa saúde mental, que não é fácil, mas é importante, é necessário, principalmente a gente acostumar já as nossas crianças, né, hoje a matéria das escolas é trabalhar a saúde mental. Então, hoje meu filho já teve aula o quanto é importante o exercício físico, né, a yoga, falaram, crianças de 6, 7 anos. E veja como é importante colocar na rotina disso para que eles se tornem adultos saudáveis, fisicamente e mentalmente, até chegar à linha do trabalho, o que você, Poliana, está trazendo, né? Então, esses funcionários, eles já estão chegando, ou, na verdade, nem saiu, ficaram em home office, já traumatizados, conflituosos, feito você disse, problemas familiares. Então, foi tudo muito rápido. Eu digo, parece que a gente viveu 10 anos em quase 2 anos, né? Foi tudo muito tumultuado. Então, causou muitos impactos. Muitas pessoas podem não ter perdido parentes, mas teve amigo, ficou com medo de contrair a doença porque não sabia se ia morrer ou não, né? Então, foi tudo muito sério. Então, trabalhar essas questões da saúde mental não é deixar para depois, é trabalhar agora, que já era para ter começado antes. Pode falar, Poli. Isso mesmo, Magali, com certeza. Então, é como complementando aí, cada um reage de uma forma diferente, né? Então, com certeza, podem ser desenvolvidos. Ótimo. Então, gente, dando continuidade, o psicólogo nas organizações, então, assim, como ele tem tratado a saúde mental, como ele tem feito da saúde mental uma prioridade, digamos assim. Então, assim, antes de tudo, o profissional, o psicólogo, ele precisa refletir e saber e identificar como a organização, ela trata as relações interpessoais, como as pessoas são tratadas, quais são os valores da organização, tá? E assim, como as pessoas mesmo, não só as relações, mas como as pessoas são tratadas. Para que o profissional tenha esse conhecimento,
ele precisa saber entender a cultura organizacional, que é o quê? A identidade daquela organização. Como é? Então, a cultura é uma coisa que a gente sente, não é o que está exposto, é o que está exposto, mas, assim, como a organização, ela trata seus colaboradores, tá? Quais são os valores? Será que o respeito é um grande pilar? Tá? Então, é importante saber, e por que não falar a inclusão da saúde mental? Ela pode até ser, digamos assim, uma mudança na cultura organizacional, ela precisaria estar inserida, ou precisa, e não é do dia para a noite. Então, assim, é importante ter esse conhecimento. Então, assim, e aí eu trago para reflexão o que é isso aí. Atuação dos psicólogos, tá? Conheça a cultura faz parte. Então, assim, o psicólogo, ele faz o recrutamento e seleção. Gente, a questão da internet, da informática, ela sempre existiu entre os profissionais de recursos humanos. Há muitos anos que nós trabalhamos, que nós fazemos entrevistas online, que os treinamentos, tudo. Então, assim, é importante que o recrutamento e seleção, ele seja, digamos assim, reavaliado diante desse novo contexto. Gente, treinamento e desenvolvimento, estudos apontam a ênfase que é importante que dê ao treinamento e desenvolvimento. Por quê? Porque mexe com a autoestima, e a autoestima está um pouco, digamos assim, abalada. Então, assim, o treinamento e desenvolvimento, ele mexe com a autoestima, então é importante que seja administrado isso. Na questão de cargos e salários, é o quê? É o salário, é as famílias, a administração de benefícios. Gente, os benefícios são as famílias estão fazendo parte do trabalho agora. Então, assim, os benefícios mexem com toda a família. Então, é importante analisar essa questão. A medicina do trabalho e a comunicação. E aí a gente fala o quê? O que é que eu digo que, para a gente ir debatendo depois a questão do psicólogo, da internet, digamos assim, a informatização que faz parte. Então, o psicólogo, ele precisa trabalhar e estar muito atento e trabalhar com a comunicação, tá? Então, ele precisa estar atento a tudo que acontece. Para quê? Porque o psicólogo, ele precisa apoiar os gestores para que os gestores se tornem gestores de pessoas. Por quê? Porque, digamos que o psicólogo atua em uma organização com mais de 1.000 funcionários. Então, assim, ele não tem como a equipe de RH, ele próprio, estar atuando. Então, ele precisa formar, fazer com que os gestores de pessoas se tornem um engenheiro, por exemplo, ele pode ser que tenha pouca habilidade, digamos assim, diante do seu perfil. Então, ele trabalhar com esse gestor, tá? Então, assim, a questão da empatia é o quê? É o colaborador saber que, apesar de estar distante, ele é lembrado. Tá? Eu vou me colocar no lugar dele, e ele não vai deixar de ser lembrado. Então, assim, e que nós, psicólogos, gente, nós nunca deixemos de pensar e de analisar com o coração, de pensar nas pessoas, de pensar em como propiciar uma interação virtual que seja do que for, tá? Então, assim, era essa reflexão. E aí eu digo que, digamos assim, o que sustenta a nossa civilização, digamos assim. Então, assim, precisamos amar para não adoecer. A saúde mental dos indivíduos está na capacidade de amar e trabalhar, tendo em vista que nós analisamos o quê? Que o trabalho, ele é um importante direcionador da vida. Por ele nos une vinculados afetivamente aos outros, e o trabalho nos dá um lugar ao tecido social. Então, é importante mantermos a distância dos corpos e a proximidade dos corações, tá? Então, gente, enquanto profissional da área de recursos humanos, inserido nas organizações, digamos assim, a reflexão que eu faço realmente é que é urgente a necessidade de trabalharmos a saúde mental, de procurarmos práticas para nos aproximarmos das pessoas. Aí vai depender de quê? Da cultura daquela organização. Será que a organização, ela propicia uma abertura para alguns tipos de trabalho ou não? Por quê? Porque é necessário que haja essa abertura. E aí também a gente pensa na postura de nós profissionais, nós psicólogos. Será que a gente está fazendo isso? Tá? Então, esse era o nosso recado. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vamos conversar. Magali? Luquinho fala que, veja, não sei se acontece com vocês, mas existem momentos de me sentir impotente.
muitas vezes, viu, Luquinho? Diante de toda essa situação de pandemia, tenho um contato diário com muitas pessoas e é visível no olhar delas o desespero e o sofrimento psicológico. É difícil até de mensurar formas de ajudar, pois o cenário é diferente para cada um indivíduo. E uma coisa muito importante, às vezes as pessoas assim, um sofre mais, outro sofre menos, não existe isso. Sofrimento não se mede. Cada um sabe do seu sofrimento. E muitas vezes a gente é ser humano, né? Então, e uma coisa eu acho que é muito ruim é esse sentimento de impotência. Principalmente quando as pessoas estão no hospital ou no leito de morte, né? E aí a gente percebe o quanto a gente é impotente, principalmente quando se trata daquelas pessoas que a gente ama. Seja filho, mãe, pai, e você queria fazer algo, ou se a gente pudesse, até trocava, né? Eu vou no teu lugar, eu fico aí, você vem para o meu. E a gente não pode fazer isso. E aí isso corrói de sofrimento, de conflito, né? De traumas, acarretando uma questão na saúde mental. E, infelizmente, né? Ou felizmente, estou falando do sentimento de impotência para saber que a gente não é Deus, que a gente é ser humano realmente, né? Que a força... e é por isso que é importante a gente ter um contexto de vida saudável, de busca de detalhes, de felicidade, né? De ascensão, seja pessoal e profissional, né? E o que Poliana estava trazendo, essa questão que o psicólogo deve trabalhar, a gente trabalha, já era um trabalho muito promissor, com a história da pandemia, veio muito a ser procurados esses profissionais, e é claro, não é a partir dessa pandemia, mas tem muita coisa para se trabalhar, novas formas de atuações, modalidades. Então, é o que a gente estava até discutindo nas palestras de ontem. Não é só um trabalho curativo, né? Porque a gente vai suar muito mais a camisa, e sim um trabalho também de prevenção, a gente fazer prevenção junto com as pessoas, com a sociedade. Então, é um campo amplo para a psicologia. É claro que na pandemia ele ficou muito mais visível, ficou muito mais valorizado, mas que permaneça nos trabalhos curativos, é claro, de transtornos e algumas doenças, mas principalmente que seja preventivo. E aí a gente vai evitar muitas doenças, o que a Angélica estava falando das doenças psicossomáticas, para que a gente não chegue a um nível tão avançado, né? E aí é muito importante. A Thalita, ela estava trazendo, que falou hoje, né, sobre o transtorno de estresse pós-traumático. Eu até perguntei, se quiser falar, pode ficar à vontade, viu, Thalita? Muita contribuição para a gente. Então, se vocês quiserem perguntar, então estamos abertos a perguntas, a comentários, né, Poli? Exatamente, Magali. E aí, complementando o que você falou, essa questão de que o nosso trabalho, ele e deve ser preventivo, e aí eu volto a dizer o quê? O psicólogo, ele precisa trabalhar munido de muita informação, tá? Então, assim, muitas vezes as organizações, elas não fazem com que o psicólogo não, na verdade, permitem que o psicólogo participe das decisões estratégicas, por que não falar? Então, assim, esse profissional, ele fica impossibilitado de atuar preventivamente, tendo em vista que ele não tem a informação. Tá? Então, é importante que o psicólogo, cada vez mais, ele esteja atuando de forma estratégica, atuando junto à direção, junto aos gestores, ele precisa trabalhar preventivamente. Então, previamente, ele precisa saber ter informações. Tá? Teve uma foto com uma figura que você trouxe aí, que é do quadro, né? O grito. E eu sempre coloco ele nas minhas aulas, porque a gente tem esse momento de grito mesmo, às vezes não é externo, e eu até digo, às vezes, quando eu atendo as pessoas, se tiver um momento de gritar, grita, bota para fora, não precisa gritar com o outro, que às vezes a gente faz de forma errada. Vai assim num ambiente aberto, num parque, numa praia, e grita, porque às vezes a gente precisa desabafar, precisa
Muitas vezes a gente precisa colocar para fora, mas saber como colocar esse grito, seja no grito mesmo, seja numa atividade física, e às vezes a gente brincava com até alguns alunos, e aí o que é que eu faço? Você compra um saco, chega em casa, vai dar porrada no saco, né? Então, a gente buscar meios de extravasar esse estresse, de liberar essa angústia. O que não pode aguardar é silenciar, mas não é só falar para quem também não entende, porque as pessoas, a gente é ser humano, vou falar mais uma vez, tende a julgar, e muitas vezes não vai compreender, porque tem gente que diz, eu vou ali, tomo uma cerveja com um amigo, vou ali, converso, tá, beleza, isso é ótimo, isso é legal também, é um momento de lazer, mas nem sempre aquele teu amigo, ou aquelas pessoas que você está conversando, vai entender e vai poder te ajudar a fazer justamente a intervenção. Qual o caminho? É claro que o psicólogo ele não vai resolver para você, mas ele vai criar caminhos junto com você para que você tenha as opções, as escolhas na vida, o que é melhor para você. Né? A Nívia fala que amou o assunto, assunto importante, ter, né? Às vezes eu confundo quando vou falar. É de fato muito interessante. A Ivanise, ela fala que passou por isso, estresse pós-traumático, e é muito difícil, é muito difícil mesmo, mas não é impossível, porque às vezes, viu, Ivanise, não estou falando de você, mas o que a maioria faz, isso é muito difícil, eu não vou mudar, e tem gente que não faz questão de mudar, né? E muitas vezes só muda quando as experiências negativas ou os próprios traumas ele vem com uma consequência grave. E aí, se der tempo, né, se a gente tiver alguma chance de reverter esse caminho, joia, é uma segunda chance, beleza, mas nem sempre a gente tem essa segunda chance. Então, é bom a gente se olhar agora, né, como é que eu posso dizer, caminhar, né, para que as nossas amizades, os nossos relacionamentos, eles sejam bem construídos. Como a Poliana trouxe no início, muita gente se separou, né? Quem é que não tem conflito, gente? Todo mundo tem conflito, toda família tem conflito, e isso é bom, existem os conflitos positivos, fugiu a palavra, os conflitos positivos, porque a gente dialogando, a gente se entende. E esse conflito ele se torna negativo quando a gente não resolve, quando a gente quer empurrar com a barriga, quando a gente foge, né? Até essa semana eu escutei o pessoal dizer, mas a gente continua na luta, a gente mata um leão por dia. Por que precisa matar o leão? Aprende a conviver com o leão, minha gente, né? Faça amizade com o leão. É claro que as pessoas e os animais têm seus instintos, mas a gente aprender a conviver é a melhor coisa. A amizade é melhor que dinheiro. Então, a gente precisa também, no mercado de trabalho, saber fazer esse network e também trabalhar essa qualidade de vida, porque veja como é uma conexão, né, Poliana? Remete à questão da inteligência emocional, que reflete nas competências que a gente desenvolve no trabalho. E aí, é claro que um gestor ele vai querer contratar pessoas mais equilibradas, né? Ter esse senso de comunidade, de reflexão, de relacionamento intra e interpessoal. Então, as pessoas acham melhor pegar o caminho mais difícil. E isso é muito interessante, viu, Ronaldo? Porque às vezes as pessoas acham que é o caminho mais fácil. E não é. Você vai ver que o caminho é difícil lá na frente. Quer falar, Poli? E é importante a gente também falar e saber a questão do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Como é que eu vou me trabalhar? Como eu vou ajudar o outro? Se eu não me conheço, se eu não trabalho as minhas carências, minhas deficiências, para a partir daí, como você falou, aproveitar o momento de crise mesmo e o que é que eu posso de maximizar de coisas positivas naquele momento, naquela situação. É difícil. Momento de crise, crie. Né? E você falou perfeitamente, Poliana. Então, eu me conhecer, saber meus pontos positivos, negativos, minhas forças, minhas fraquezas. Não quer dizer que isso eu vou ser melhor do que ninguém, né?
a gente é diferente, mas é igual também ao mesmo tempo. É importante a gente trabalhar o respeito, a empatia, feito você e a Angélica trouxe, isso é muito importante para os nossos relacionamentos, mas é muito melhor para a gente fazer um trabalho social. Tem muita gente que não encontra um propósito, uma missão de vida, e fazer um trabalho social, isso engrandece muito, não é só o outro, mas principalmente é você mesmo, buscar essa questão, qual é a sua missão, qual é o seu propósito, para ir aí, Freire ele dizia uma coisa muito importante, que muitas coisas importantes ele dizia, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção é que ele dizia que a gente não é no trabalho uma pessoa, em casa é outra, a gente é uma extensão de casa para o trabalho. Então, quando eu vou para o trabalho, quando eu vou para o social, eu levo os meus valores, eu levo o que eu sou, a minha essência realmente, né? E isso conta muito nessa busca da tal felicidade, né? Nessa busca incessante desse caminho ser percorrido. E acho que é uma música, não sei se é da Kel Smith também, que fala que a felicidade está no caminho e não no final. Eu não sei se eu errei a cantora, mas é muito importante. Então, gente... Magali, e aí, rapidinho, para encerrar, quando você diz realmente que a gente não pode, nunca pôde, não deve dissociar trabalho e família, e principalmente neste momento que nós estamos vivenciando, em que literalmente o trabalho invadiu a nossa família. Tá? Então, assim, como nunca a gente pôde dissociar, agora a prova mais que nunca. Por quê? Porque o trabalho está dentro de nossas casas, está inserido em nossas famílias. Tá? Então, assim, muitas vezes, quantas vezes em palestras, em lives, os filhos aparecem, tudo. Então, assim, o trabalho invadiu literalmente. Isso, perfeito. Gente, eu queria agradecer. A gente vai mandar, viu? Não sei se eu estou chamando certo, Naricla, viu? Mariana, mais fácil. Vai ficar salvo o nosso vídeo, sim, na sala do YouTube, no canal da Fiker. O pessoal do marketing vai mandar o formulário para vocês, então não se preocupem. Precisa ser preenchido para registrar a presença e receber o certificado. Então, eu só tenho a agradecer a Angélica, ela saiu, mas ela vai terminar de ver o nosso vídeo, a Poliana, pessoas maravilhosas, excelentes profissionais. Então, na FIC, a gente tem muito isso de humanização, de respeito, de amizade, isso é muito bom, traz um clima favorável. Então, quem tiver em Pernambuco, especificamente em Recife, ou quando vier, quiser conhecer a nossa faculdade, ela já está de portas abertas, e pode conhecer as nossas instalações, bater um papo bem legal, tomar um café com a gente. E quero agradecer a vocês, participantes, que são as estrelas dos nossos eventos. Então, fiquei muito feliz. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente vai conversando e trocando figurinha mesmo, certo? Gente, muito obrigada. Beijo no coração de vocês e felicidade. Sempre.